Processo de alfabetização para uma criança e um adulto, a diferença é que a criança não tem medo. O adulto tem medo, ele acha que ele não vai conseguir. Agora, o processo ele é muito similar. Ele é muito similar ao da criança. Um adulto que nunca escreveu, ele tem as dificuldades de segurar um lápis, uma caneta, tal como uma criança. Então, a necessidade que temos de colocar essas mãos para se movimentarem, uma mão que passou uma vida inteira pegando numa enxada, num cabo de enxada, às vezes ela não consegue segurar um lápis, porque a forma de segurar um lápis é diferente de segurar um cabo de uma enxada. É diferente, né, de você puxar. Quando você vai mexer os seus dedos, às vezes, como ele foi acostumado tantos anos naquela posição da lida, ele não consegue segurar o lápis, porque ele atrofia, ele fica mais enrijecido. Então, você tem que trabalhar essas mãos, mexer com essas mãos, fazer com que a pessoa mexa numa argila, coloque a mão numa terra, que mexa com os dedos, tal qual o processo da criança que tem as mãozinhas pequenas, que ainda não tem o desenvolvimento da escrita motora fina. O adulto também ele não vai ter a escrita motora fina para fazer desenhos pequenininhos, precisa de um espaço maior. O lápis precisa ser um gizão de cera, precisa ser um lápis grosso para ele segurar firme como ele seguraria o cabo da enxada. E a firmeza do que ele pega com um lápis fininho, ele não vai conseguir no papel. Agora, com um lápis grandão, ele vai conseguir. Mesmo com a mesma força da enxada, ele pega naquele lápis e ele consegue fazer o desenho no espaço maior. Ele consegue movimentar essa mão no espaço maior. Então, são pequenos detalhes que, às vezes, professores alfabetizadores, professoras alfabetizadoras da educação de jovens adultos não percebem. Aí já dão um caderninho com linha, aí já quer que a pessoa copie do quadro. Uma pessoa em processo de alfabetização, entre o que ela olha lá e ela vem para cá, ela não assimilou, porque ela não conhece aquela letra. Então, ela pode olhar e só desenhar. Aquela linha, uma linha para alguém que está em processo de alfabetização é dolorido, porque você não tem o controle dos seus dedos para você escrever naquela linhazinha. Por isso que o caderno tem que ser sem pauta. E a gente está tendo um retrocesso de já pensar que para uma alfabetização de um adulto, não, ele é adulto, a gente tem que dar um caderno, um lápis, uma caneta. Então, quando o Freire vem dessa liberdade de escrita, essa liberdade além da história, também tem esse processo da escrita, de uma escrita. Não só lá no quadro, eu estou lá no quadro, mas aqui tem uma cartolina para o meu aluno fazer, aqui, pertinho, porque ele não precisa olhar e vir para cá, ele já olha para cá. Então, o que acontece até no próprio processo freiriano, a gente já pode ir adaptando para essa realidade dessa mão lá da enxada, do cabo da enxada, que tem dificuldade na escrita motora fina.